Olá, nesse vídeo nós vamos ver então o módulo opcional estoque de chapas, que permite fazer o gerenciamento de chapas, retalhos, esqueletos, enfim, para você gerenciar aí a matéria-prima para a produção dos trabalhos. Então, vou iniciar aqui um nesting aqui bem rápido, só para a gente poder exemplificar aqui. Então vamos supor que vai sobrar esse retalho aqui, ó. Então você fez o arranjo, fiz automaticamente aqui, vou vir no agrupamento, vou pedir para ele fazer uma para automática. Então o software já aplicou a para aqui, ó. Assim que ele cortar as peças, ele vai fazer o corte do retalho. O que seria o retalho? Seria essa parte aqui que está sobrando, que eu posso vir a utilizar no futuro em outro agrupamento. Então, após realizar a para, eu posso vir aqui, ó, e clicar em salvar no estoque. Tá? Então, clicando em salvar no estoque, ele já dá um nome aqui, MS8, por quê? Porque é uma chapa 8mm 1200 por 3 N1, quer dizer Nest 1. Eu poderia estar renomeando isso aqui, por exemplo, vou tirar esse NM aqui, vou deixar só MS8 1200 por 3, poderia dar um nome qualquer aqui, mas vou salvar assim mesmo. Quando eu dou esse salvar, ele vai armazenar no estoque de chapas, que eu já vou mostrar para vocês. Mas ele só vai definitivamente salvar esse retalho na lista de chapas no estoque quando eu salvar o programa. Então eu tenho que vir aqui na página inicial, gerar a saída CNC, gerar o programa propriamente dito, né? E aí sim ele vai me disponibilizar aquele retalho para mim adicionar na minha lista de chapas. Então o que acontece? Ó, ele está salvando, vai concluir o programa aqui e eu já posso adicionar esse retalho para um novo trabalho. Pronto, ele salvou. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em editar lista de chapas. Então o que acontece no ProNash? Eu tenho tanto a lista de peças aqui, que eu posso estar adicionando itens a qualquer momento para minha lista, né? Eles vão compondo aqui a lista de peças disponíveis para o arranjo nas chapas, e eu posso editar minha lista de chapas. Então o que acontece? Aqui em cima eu estou na aba estoque, tá? Eu posso desenhar uma chapa personalizada, um retângulo, um diâmetro circular, ou projetar um retalho, ou eu posso usar chapas do estoque. Quem são as chapas do estoque? Aqui está exatamente o nosso retalho. Então aqui eu tenho uma chapa 1200 por 3, 8mm, que eu tenho 9 itens no estoque. Deixa eu ampliar aqui para ficar mais legível isso. E o nosso retalho que eu acabei de salvar. Ele só vai estar disponível para um trabalho, para mim fazer o encaixe, assim que eu arrastar ele do estoque para a minha lista de chapas. Tá? Então, quantidade 1 porque eu só tenho um retalho. Tá? Então, vou voltar ao agrupamento. Agora, se eu tiver um novo item, que seria esse item aqui, ó, se eu fazer um novo agrupamento, eu posso usar uma chapa da lista de chapas, tá? E aqui eu tenho dois itens, que é essa chapa aqui, ou o meu retalho, tá? Eu tenho dois itens aqui para utilizar diferentes, tá? Então eu vou usar o retalho, por exemplo. Essa peça provavelmente não vai entrar, porque ela é muito grande. Então eu teria que adicionar outros itens, ou esse próprio item aqui eu vou mudar a quantidade dele para, sei lá, 50 peças, então ele vai liberar mais 10. E agora sim, ó, poderia fazer o Alt Nash, né? Não criar novos grupos para forçar ele a utilizar essa chapa aqui. Então ele vai encaixar para mim. Ó, ele encaixou, acabou utilizando o software inteligente na forma horizontal, não entraria essa peça, mas ele deu um jeito de encaixar aqui. Então outra forma de adicionar chapas ao estoque de material é eu vir aqui em dados, né? Então eu tenho aqui o ícone, ó, estoque de chapas. Então a gente acabou de salvar um retalho e utilizar ele. A gente viu como que é fácil de utilizar e armazenar retalhos no estoque. Mas eu posso também criar chapas. Vamos supor que você comprou lá 100 unidades chapa 8mm 1500 por 3. Então eu venho aqui em novo, vou dar um nome, por exemplo, poderia ser MS8 1500 vezes 3000, né? E aqui eu mudo o tamanho para 1500, então 1500 por 3 são as dimensões. O tipo de material eu posso selecionar aqui, né? MS8, a quantidade que eu tenho em estoque, então eu comprei 100 chapas. Aqui o preço por unidade você define o seu valor aí.
E aqui eu tenho uma aba adicional onde eu poderia estar colocando o número da fornada, o nome do fornecedor, quantidade do fornecedor, enfim, quem que criou, quem cadastrou o estoque, alguns campos aqui você pode estar colocando informações adicionais. Eu vou salvar aqui. Então o que eu tenho agora? Agora eu tenho uma chapa, eu tenho 9 chapas 1200 por 3, chapa 8mm. Eu tenho o retalho, que ainda não foi gerado o programa, então ele ainda não foi abatido do uso, ele ainda está disponível aqui. E eu tenho uma peça, aliás, eu tenho uma chapa retangular de 3000 por 1500, 100 unidades. Então agora, se eu apagar todo mundo aqui, ó, vou apagar todos. Se eu quiser criar um novo nesting, aqui eu posso usar uma chapa da lista de chapas e eu vou ter aqui, ó, o retalho e a 1200 por 3. A minha 1500 ainda não apareceu, por quê? Porque nesse trabalho, olha só, eu tenho dois itens, o retalho e o 1200 por 3. Por que eu não tenho ainda 1500 aqui? Porque ela existe no estoque, tá? Ela está aqui no estoque, mas ela não está numa lista de chapas, então ela não está disponível para o uso. Esse item aqui, 1500 por 3. Como que eu faço para poder utilizar esse item aqui? Se eu quiser programar nessas chapas de 1500 por 3. Eu preciso vir aqui no editar minha lista de chapas nesse trabalho aqui, que é o trabalho atual. Então eu venho editar minha lista de chapas e o que eu vou fazer? Eu só tenho disponível o retalho e 1200 por 3. Então agora eu vou adicionar, arrastando aqui para baixo, a mesma forma de adicionar peças ao trabalho, você adiciona chapas à lista de chapas. Então agora sim eu vou ter essa dimensão também. Eu acabei de adicionar aqui. Eu poderia manter a quantidade de 100 que eu tenho no estoque, ou eu poderia adicionar assim, não, eu quero usar só 10 chapas 1500 por 3, então não quero usar todas as 100. Então eu volto ao agrupamento, vou apagar todo mundo e vou usar um novo agrupamento. Então eu seleciono aqui, ó, usar uma chapa da lista, tá? Agora eu tenho 3 itens, ó. Eu tenho 1200 por 3, o retalho que eu criei antes, e a chapa de 1500 por 3, apenas 10 itens, tá? Eu vou usar essa aqui. Então, por que o software ainda está usando 1200 por 3 aqui? Porque o que acontece? A primeira chapa, quando eu mandei ele fazer o auto-nesting aqui, ó, eu deveria ter dito para ele o seguinte, ó, não usar, aliás, ele está usando aqui IntelliChoice. Então eu vou pedir para ele criar somente novos agrupamentos. Então ele não vai considerar essa chapa atual, que é 1200 por 3. Ele vai usar novos agrupamentos e eu vou selecionar esse item aqui. Ó, note que ele não usou, ele ainda não utilizou a 1500 por 3. Por que isso? Porque o que acontece? Quando eu venho aqui, ó, na minha lista de chapas, assim como a lista de peças, existe uma questão chamada prioridade. Se você quer que o software utilize primeiro a 1500 por 3, você vai pôr lá prioridade 1. Tá? Se você quiser que ele utilize o retalho, você vai colocar prioridade 2. Normalmente a prioridade é zerar o retalho, né? Para não ficar acumulando. Então eu vou deixar o retalho como 1, 1500 por 3 eu vou deixar com prioridade 2 e a 1200 por 3 vai ser a prioridade 3. Então ele vai usar primeiro o retalho, depois 1500 por 3 e depois 1200 por 3. Essa é a forma de controlar aqui o estoque de chapas. Tá, vou voltar ao agrupamento. O que eu vou fazer agora? Eu vou aumentar essas quantidades para ele realmente utilizar todas as unidades, tá? Todas as chapas que eu programei. Então, vou pôr 3000 aqui, vou pôr 1500, sei lá, 200 peças. Tá? Vou pedir para ele fazer o arranjo e vou adicionar mais uma pecinha aqui que é um retalho, só para ele fazer um aproveitamento. Um triângulo aqui então de, sei lá, 90 por 150, por aqui umas 1000 unidades. Volto ao agrupamento, só para não ficar ruim nosso nesting. Então agora eu vou fazer o nosso novo agrupamento. Então ele vai fazer primeiro o retalho, depois 1500 por 3, 1500 por 3 e por último 1200 por 3, conforme a prioridade que nós programamos. Tá? Então lá vai ele. Está fazendo os cálculos de acordo com o material que a gente disponibilizou e as peças. Ó, ele disse que nem todas as peças foram arranjadas porque a quantidade aqui é muito maior do que as chapas que eu tinha disponível. Eu posso estar programando mais chapas, mudando a quantidade das chapas para ele zerar as quantidades. Tá?
Nós vamos navegar aqui os agrupamentos. Então, o primeiro agrupamento, ele usou o retalho, só tinha um item. O segundo agrupamento, 1500 por 3, ele usou aqui, então, vamos ver aqui nos relatórios. Olha só. Então aqui vezes nesting 1 de 4, ele gerou 4 nesting, vai cortar uma vez só. Esse nesting 2, ele vai cortar 10 vezes, ou seja, ele vai pegar essa chapa de 1500 por 3 e como eu tenho 10 chapas, eu coloquei que eu tinha 10, ele vai usar as 10 chapas aqui e vai mandar cortar 10 vezes para fechar a quantidade que eu programei dessas peças. E por fim, como terminou as 1500 por 3, ele liberou aqui as chapas 3000 por 1200, que é a terceira prioridade, e vai mandar cortar 6 vezes. Né? E aí por último, mais uma chapa 3000 por 1200, vai mandar cortar 4 vezes. E aí terminou as chapas. Ele não zerou as quantidades aqui, ó, porque a quantidade de chapas que eu adicionei na minha lista aqui é inferior, ó, 10, 10 e 1. Eu precisaria mais chapas aqui para ele continuar zerando o trabalho. Então o software leva em consideração as chapas disponíveis, a prioridade dessas chapas. Então você vai controlando, você vai adicionando chapas que você tem aqui e ele vai zerando as quantidades. Você também pode, na hora de fazer o nest, se você não tem esse módulo ou não quer usar ele por algum motivo, quando você faz um novo agrupamento aqui, ó, você pode, na hora de criar o AutoNest aqui, usar, em vez de usar chapas da lista, você pode usar uma chapa personalizada. Aí você desenha o tamanho na hora que você estiver usando aqui, ó, você desenha o tamanho que você quiser. Tá? Então é outra alternativa, que é para quem não utiliza o módulo de gerenciamento de chapas, é a melhor alternativa para fazer os programas. O software vai usar a quantidade que você programar aqui na hora que você faz o AutoNest. Tá? Então esse é o módulo de gerenciamento de chapas.